programa de hoje você vai ver. Votação do impeachment repercute no plenário da Casa. Projeto de lei modifica a cobrança da taxa de vigilância sanitária. Reunião solene celebra o Dia do Livro dos Espíritos. Comissão de Legislação e Justiça delibera pareceres. Acompanhe outros pronunciamentos dos vereadores. O TV Câmara do Recife está no ar. A votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara Federal repercutiu também na Câmara do Recife. Vereadores abordaram o assunto durante a reunião plenária. Os vereadores criticaram a votação que aprovou o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. O primeiro a falar foi o líder da bancada petista, o vereador Osmar Ricardo. É uma vergonha um presidente daquele dirigir aquele processo. Dirigir o processo de impeachment de uma presidente que não tem nada, que não tem uma vírgula sobre ela, que ficam querendo achar as pedaladas fiscais. E aí já tem histórico em nosso estado, em nosso país, que 16 governadores no Brasil dos 27 deram pedaladas, inclusive o de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB. E parece que o presidente Eduardo Cunha agora vai perseguir aqueles que declararam seu voto e que disseram que ele não estava, que ele não podia representar o povo. Ele agora vai levar para o Supremo aqueles deputados que disseram a verdade naquela parte, né? Naquela parte do direito do seu voto, dizer que ele era um canalha, que ele era um bandido, que ele era um assaltante. E alguém duvida disso? O deputado disse que aquela cadeira dele fedia enxofre. Será que é mentira dos deputados que colocaram tudo aquilo em cima de um presidente? Inclusive, gente do partido dele, que participou do golpe, o governador do PMDB de Pernambuco, que está doido para sentar na cadeira de Eduardo Cunha, questionou a legitimidade dele dirigir aquele processo. Isso mostra a qualidade de que é aquele Congresso. Eu vou dar meu voto pelo meu cachorro, pela minha mulher, pelo meu filho, pelo meu neto, pelo meu sobrinho. Coisa ridícula. Essa é a qualidade do Congresso brasileiro. Um Congresso que está sendo chacoalhado pela Inglaterra, por outros países que acompanharam esse processo de impeachment do Brasil. Jurandir Liberal destacou a postura dos deputados durante a votação. Quando você vê a maioria dos deputados sem nenhum argumento, eu vou dizer, em nome da minha mulher, do meu filho, do meu sobrinho, da minha tia, do meu cachorro, do meu papagaio, e etc. Rapaz, eu voto sim. Isso é uma argumentação fantástica. Vereador Vidal, Vossa Excelência gosta dos animais, ele estava dizendo que ninguém falou do cachorro, não sei por quê, mas falou do gato, de outras coisas mais. Então, isso para a gente, é importante que a população assistiu, que não tinha argumentos para explicar o que é que estava votando, que é a pedalada. Não tinha um argumento. Aí só fazia assim, em nome disso, para completar, vereador Osmar, para completar, a deputada Raquel Muniz, e eu vou começar a dizer os partidos, do PSD, não é pena, viu, Gilberto? Do PSD, empolgada, vibrando, contra toda a regra, dizendo que era a corrupção. No outro dia, o marido dela, que é prefeito lá, preso, porque estava com o hospital da família e prejudicando o hospital público, levando dinheiro. Veja que exemplo, é um exemplo de pureza. E ofereço ao meu marido, o marido já tinha coisa demais, já estava roubando no hospital dele. Então, essas são as figuras fantásticas que estavam do PSB. Ele é do PSB, o marido é do PSB e ela é do PSD. Então, eu quero deixar claro aqui, primeiro, foi fantástico porque
eu quero dizer que a bancada do PT foi eficiente, a bancada do PDT foi eficiente, a do PSOL, que é adversário de Dilma, teve um comportamento exemplar, e alguns outros companheiros de outros partidos, mas mostrou a radiografia real do conjunto, que a grande maioria está citada na Lava Jato. Ou seja, bandidos julgando uma mulher honesta. Pronto, essa é a diferença. Então, esse é o grande exemplo que está sendo dado para o país. Para Henrique Leite, o posicionamento dos parlamentares decepcionou a população. Se criou uma decepção da população brasileira com os representantes do Congresso Nacional. Pessoas que estavam ali, que nem sequer sabiam por que estavam ali. Pessoas que estavam votando, se nem sequer sabiam por que estavam votando. E quem estava aqui fora, brigando contra ou a favor, estava acompanhando toda aquela falta de compromisso, toda aquela falta de respeito, toda aquela incapacidade daqueles que estavam ali. Eu fiquei impressionado como se usou o nome de Deus em vão. A gente via picareta falando em nome de Deus. A gente via ladrão falando em combate à corrupção. A gente via pessoas que poderiam estar falando sobre a questão do impeachment, sobre os problemas que aconteceram, sobre a investigação, sobre o parecer, mas não se falava. Era aquele momento de fama, porque a maioria do Congresso, eles compram voto para ir para lá, e o povo elege na compra do voto. E quando chegam lá, viram coadjuvante. Para aparecer, tem que virar papagaio de pirata. Ou então um momento como esse. É um momento histórico para alguém que tem 20 anos lá e nunca apareceu em canto nenhum. Porque não dá um discurso, porque não faz um projeto, porque não faz um requerimento, porque não aparece, porque não comparece, porque não tem compromisso. E aí, para a gente que está na vida pública, para a gente que está buscando a melhoria, para a gente que está falando em melhorar o país, é vergonhoso. Eu me sinto envergonhado em ver aquilo ali e dizer que faço parte da classe política, mesmo sabendo dos meus compromissos com as questões que eu defendo, que eu acredito. Já o vereador Jairo Brito disse que o impeachment não tem nada a ver com as pedaladas fiscais. Como é que as pessoas saem para votar numa matéria sem ter conhecimento do que está votando, como Vossa Excelência colocou? Eu sou formado em Ciências Contábeis, eu tenho uma experiência na área de contabilidade pública, já fui presidente da Comissão de Orçamento dessa casa. Como é que... eles dizem que foi operação de crédito. Houve operação de crédito nenhuma. E muito menos emissões de créditos suplementares caracterizam crime de responsabilidade. Olha, é uma coisa assim, tão absurda, que faz a gente refletir, que quer fazer política dentro da dignidade, dentro do conhecimento. Como é que essas pessoas são eleitas? Como é que esse povo vai representar os eleitores dos seus estados? Realmente é uma coisa que deixa muito triste o parlamento. Michele Collins destacou uma recente pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz sobre o perfil do usuário de crack. Essa pesquisa ela foi muito importante para poder confirmar o que quem milita na área de drogas já sabia. Então, a pesquisa mostra que
De acordo com o levantamento feito entre agosto de 2014 e agosto de 2015, a população negra é a mais vulnerável ao consumo desta droga. A pesquisa aponta que o dependente é uma maioria, na sua maioria é homem, negro ou pardo, e tem a idade entre 18 e 34 anos. Além disso, também mostra que a maioria deles vive em situação de rua e possui baixa escolaridade. Ou seja, são pessoas que estão em um ambiente de grande vulnerabilidade. Neste mapeamento da Fiocruz, mais de 1.062 pessoas atendidas pelo programa Atitude foram as pessoas que foram entrevistadas. Da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado. Foram entrevistadas também as cidades de Caruaru, Cabo e Jaboatão. Porém, dessas 4 cidades, como também não é novidade, Recife dispara na frente com o maior número de pessoas que consomem drogas. O levantamento é incisivo ao destacar que o Recife concentra quase metade dos usuários de crack das cidades avaliadas. Não é segredo que o consumo prolongado da droga tem efeito devastador na vida de cada dependente, inviabilizando o convívio social. Pouco mais de 63% dos entrevistados dizem ser pais, mas somente 9% vivem com os seus filhos, o que mostra também a desestruturação familiar gerada pelo alto consumo de drogas. A regulamentação da Lei de Tração Animal foi o assunto abordado pela vereadora Isabela de Roldão. E ainda hoje os animais da cidade do Recife são submetidos a maus tratos. A gente corre risco na rua, porque os animais são muitas vezes soltos, alguns doentes, e quando estão nas carroças guiadas, muitas vezes por adolescentes, que batem nos animais e que andam velozmente na cidade, nós pedestres, corremos graves riscos, inclusive de atropelamento. E aqui, mais uma vez, a gente vem deixar a nossa indignação. E os animais da cidade do Recife, os animais de grande porte, continuam abandonados nas ruas, continuam sem ter a eficácia, as pessoas continuam sem ter a eficácia de uma lei aprovada nesta casa. Mais uma vez, a Câmara Municipal do Recife fica desmoralizada porque aceita, recebe um projeto em regime de urgência, vota em regime de urgência, aprova em regime de urgência, o prefeito sanciona e sequer um cadastro de carroceiros a gente tem apresentado nesta casa. De fato, essa gestão precisa dizer para que veio e precisa dar satisfação, porque não é brincadeira a gente aprovar uma lei em menos de 60 dias e essa lei não sair do papel, como ainda hoje não saiu. E agora, pela tarde, recebemos outra denúncia de outro cavalo ensanguentado, abandonado na rua por maus tratos, e isso precisa parar. E Vera Lopes reclamou o não cumprimento da Lei das Macas, que impede que as ambulâncias fiquem retidas nos hospitais. Que a lei foi aprovada, foi sancionada e não funciona. As nossas ambulâncias continuam presas nos hospitais porque as macas servem de leite para os nossos doentes. Isso é um absurdo. Estou indignada e revoltada com isso. Então eu peço aqui, senhor presidente, que é médico também, sabe muito bem que isso não pode acontecer. Há acidentes de trânsito, tem casos de urgência. Se liga para o SAMU agora está demorando muito, porque não tem maca. A ambulância não pode ir, não tem maca. E não é só ambulância do SAMU, não. Ambulância nos hospitais particulares também estão retendo as macas lá. Então, eu peço que aqui o plenário, aqui meus colegas regularizem, regulamentem essa lei, a lei das macas, e que acabe com esse círculo vicioso de se reter macas de ambulância nos hospitais. Prejudica o serviço móvel de urgência,
prejudica os pacientes que têm que ser removidos, não é? E acaba realmente com o atendimento a quem quer chamar a ambulância e não tem. Vereadores do Recife aprovaram um projeto de lei que altera a cobrança da taxa da vigilância sanitária. Hoje, o tributo é cobrado a todos os consultórios médicos da cidade, mas o vereador Carlos Gueiros propõe reformular a lei. O projeto do vereador Carlos Gueiros quer alterar uma lei de 1999. A legislação obriga todo consultório médico ou odontológico a pagar uma taxa de vigilância sanitária. Mas o parlamentar propõe algumas isenções para quem não gere resíduo tóxico à saúde ou ao meio ambiente. A cobrança dessa taxa significa o dobro da cobrança da licença de localização e funcionamento. E no seu artigo 1º, ela diz o seguinte: os serviços de saúde públicos federais, estaduais, municipais, bem como da iniciativa privada, independente do seu tipo ou grau de complexidade ou capacidade instalada, ficam obrigados a seguir as diretrizes traçadas nesta lei para tratamento e destinação dos resíduos que gerar. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, consideram-se, inciso 1, como serviço de saúde, os seguintes. Letra A. Consultórios médicos e odontológicos de qualquer espécie. E é aí onde está o objetivo do nosso projeto. É que o nosso projeto propõe a redação dessa letra A para o seguinte: consultórios odontológicos de qualquer especialidade e consultórios médicos cujas especialidades, que por sua natureza produzam resíduos geradores de risco à saúde ou ao meio ambiente. Por que isso, senhores? Porque nós sabemos que nos consultórios médicos existem atividades que se equiparam, por exemplo, a um escritório de advocacia que não está incluso naqueles que pagam resíduo. Eles não geram resíduos, como, por exemplo, os psiquiatras. É um consultório que é um gabinete e que a pessoa conversa. Ele não faz nenhum tipo de serviço médico, nenhuma atitude médica que gerasse resíduos sólidos, nem mesmo aplicam uma injeção. Existem os consultórios dos psicólogos, por exemplo. Então, não é justo, se o escritório do advogado, que não gera resíduo, não é obrigado a pagar, o escritório de um médico que não gera resíduo deve estar isento. E aí a nossa redação diz: consultórios médicos cuja especialidade, que por sua natureza, produzam resíduos geradores de risco à saúde e ao meio ambiente. Então, esses estarão, sim, obrigados ao pagamento dessa taxa de vigilância sanitária. E quem vê isso é a fiscalização. Vai lá, verifica, se gera resíduo, ele coloca que gera, paga a taxa. Se não gera, não tem por que pagar duplicidade a licença de localização, que é uma injustiça em relação às outras atividades. Marcos Menezes questionou se a proposta tratava de matéria financeira. Esse projeto, pelo seu conhecer, pela sua habitualidade nesse tipo de matéria, né, que é financeira, mas a título de orientação de sua parte pessoalmente comigo, não seria uma matéria que trata de um assunto financeiro, que trata de que aí, constitucionalmente, nós, vereadores, em aprovar isso aí, chegar lá, o prefeito devolve, vetando e tudo mais. Eu queria sua orientação e poderia também ver o que é que a Comissão de Constituição fala sobre isso, para mim, só para tirar minha dúvida somente, a título de dúvida. Nós não estamos legislando
neste caso sobre matéria financeira. Não é? Nós estamos legislando sobre a obrigatoriedade de pagamento de uma taxa. E, segundo o parecer que está aqui, ele diz: a iniciativa do parlamentar para a proposição da lei encontra amparo no artigo 26 da Lei Orgânica, bem como o artigo 345, inciso 3º, do Regimento Interno da Câmara Municipal. Já o presidente Vicente André Gomes, que também é médico, fez sugestões à proposta. O que eu acho que Vossa Excelência deveria definir é que há necessidade do pessoal da área de saúde ter caixas isolantes que possam, através de substância formalizada, formol, impedir que, ao ser jogado dentro daquele ambiente, a substância deixe de contaminar. Porque a caixa em si vai apenas arrecadar, mas não vai acabar a doença. O processo de contaminação, que Vossa Excelência tão bem define, vai continuar existindo, se não houver uma forma preventiva para impedir esse tipo de ação. O projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. Precisa passar por uma segunda votação para ser encaminhado ao Executivo Municipal. A Comissão de Legislação e Justiça se reuniu ontem para discutir vários projetos de lei. Veja os detalhes na reportagem de Heloíse Veiga. Na pauta da reunião da Comissão de Legislação e Justiça estava o projeto de lei do Executivo, que altera a alíquota para contribuição previdenciária devida pelo município ao Fundo Financeiro Recifim. O gestor jurídico da Secretaria de Finanças, Roberto Albuquerque, veio à comissão para prestar esclarecimentos sobre a proposta. O projeto busca a elevação da alíquota patronal do Fundo Recifim, que a alíquota hoje patronal é da ordem de 15,94%, passaria então para a alíquota de 25,64%. Importante salientar, no entanto, que a alíquota do servidor do município do Recife fica inalterada. Apenas a alíquota, a contribuição patronal, é que será alterada por esse projeto de lei. O projeto de lei foi distribuído para a relatoria, como explicou o presidente da comissão, vereador Aerto Luna. Esse projeto ele vem ajustar detalhes técnicos com relação às alíquotas do Reciprev e Recifim. Então, o secretário executivo da Secretaria de Finanças, o Dr. Roberto, esteve na casa para esclarecer e tirar as dúvidas com relação a este projeto, no sentido de fundamentar o relator na sua análise para a relatoria deste projeto de lei, que é o projeto de lei número 6. Então, foi bem esclarecedor, ele tirou todas as dúvidas da comissão e o projeto já está pronto para ser analisado e ser dado o seu parecer. Ainda na reunião, os vereadores distribuíram outros 17 projetos de lei. Também foram analisados e votados pareceres a outras 6 propostas. O vereador Aerto Luna destacou uma das matérias aprovadas no encontro. Outro projeto que teve destaque hoje à tarde foi a aprovação do projeto que dá o título cidadão do Recife ao jornalista Sérgio Dionísio, apresentado pela vereadora Marília Reis, que teve a aprovação da comissão e vai aí para a sua votação em plenário. A Câmara prestou uma homenagem ao Dia do Livro dos Espíritos, obra do francês Allan Kardec. O autor da solenidade foi o vereador Rogério de Luca. Autor da lei que criou no Recife o Dia do Livro dos Espíritos, o vereador Rogério de Luca disse que a publicação, lançada em 1857, traz a fundamentação básica sobre o mundo espiritual e o mundo material. Muito me honra, senhoras e senhores, ser autor da lei do Dia do Livro dos Espíritos, no qual hoje nós comemoramos aqui nessa casa pelo seu 7º ano. Muito me honra também que Deus, senhor presidente, nos deu uma excelente notícia através dos Espíritos hoje. Ao alvorecer do dia 18 de abril deste ano, Deus concedeu mais uma graça do seu poder a todos os habitantes da terra.
foi criada, próxima à Terra, mais uma colônia espiritual. Que coisa maravilhosa, senhor presidente, para nos ajudar, inclusive com a ajuda dos apóstolos de Jesus. Esta notícia, ela será colocada na revista O Reformador. E hoje, assim que me acordei, senhor presidente, como todo espírita que conhece, ao acordar, a primeira coisa é pensar em Deus e agradecer a Ele por esta presença dessa colônia espiritual que tanto vai nos ajudar. Inclusive, melhorar o ambiente da atmosfera espiritual que existe no nosso planeta. Rogério De Luca ressaltou ainda que a obra de Allan Kardec completa 159 anos de existência, esclarecendo dúvidas e falando sobre vários temas. O Evangelho segundo o Espiritismo, onde traz os ensinamentos do Cristo, onde traz o caminho da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Temos o outro livro, O Céu e o Inferno, onde mostra as aflições, ou quais são os tipos de aflições, por exemplos e filosofia que os espíritos sofrem por escolher o caminho do mal. Porque nós sabemos que se nós plantamos, nós temos também de coletar. Se nós semeamos o bem, nascerá o bem. Mas se nós semearmos o oposto ao bem, nós vamos ter que colher também este oposto bem, porque a semeadura é livre, mas a colheita ou a coleta, ela é obrigatória. E temos o Gênesis. Este livro, ele mostra como é a uranografia do universo, as leis da gravitação universal, as relações interplanetárias entre constelações, formações de nebulosas, a condição do sopro espiritual divino, do hálito divino, do plasma divino, que forma e condensa e prova a existência dessa formação interestelar ou universal, que constitui todo o universo. Então, todos esses livros juntos são chamados de Pentateuco da doutrina espírita, codificada pelo senhor Allan Kardec, que é um pseudônimo do senhor Léon Denisard Rivail, esse mestre francês. O parlamentar terminou o discurso com uma oração. Queridos irmãos espirituais aqui presentes nessa casa, obrigado por tudo isso. Obrigado por mais uma colônia que aqui se forma para amparar o planeta Terra, que passa por essas modificações. Que esta transformação possa contribuir para esse mundo que se aproxima, para essa modificação do planeta, onde ele irá se tornar um mundo de regeneração. Já o presidente da Federação Espírita de Pernambuco, Edson Caldeira, disse que o Livro dos Espíritos é um trabalho de pesquisa e de estudo. Em 18 de abril de 1857, foi publicada a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Trabalho de pesquisa, de estudo, de exame, do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido
pelo nome de Allan Kardec. Diga-se que esse nome Allan Kardec representa um nome de uma de suas existências em época recuada e que ele adotou como pseudônimo da obra, na obra que trabalhou, considerando que ele, como professor, era uma pessoa conhecida dentro desse métier e utilizou esse nome de uma encarnação anterior, exatamente para evitar a mistura entre o seu trabalho de professor e o de codificador, efetivamente, da nossa doutrina. Essa primeira edição, ela possuía apenas 501 questões. E o livro estava dividido, à época, em 3 partes. Doutrina Espírita, Leis Morais e Esperanças e Consolações. A segunda edição do Livro dos Espíritos, ela ocorreu em março de 1860, desta feita já com as 1019 questões. Houve um aditamento, houve um acréscimo, exatamente para culminar essa obra básica da nossa doutrina. Edson Caldeira citou ainda fatos acontecidos com Allan Kardec antes do lançamento do livro. Kardec trabalhou na elaboração das obras com médiuns jovens. A mediunidade é um fator importante na doutrina dos espíritos, porque através desse mecanismo, esses seres portadores da dita mediunidade faz um interrelacionamento com o ser desencarnado para que, através desse contato, as informações sejam transmitidas, repassadas, e para que o aprendizado efetivamente se dê. À época, Kardec utilizava, as médiuns eram jovens, bem jovens. Consequentemente, se hoje uma jovem de 12, 13 anos já pode ter uma informação devido ao pool de informações, o pool de descobertas, de modernidade no trânsito do próprio conhecimento, à época, lá no século há 159 anos atrás, consequentemente, as informações elas não fluíam de maneira tão rápida, né? E o processo do aprendizado se apresentava, num comparativo com a relação de hoje, bem mais lento. Consequentemente, essas jovens eram jovens simples, podia dizer, esse era o seu próprio conhecimento, o conhecimento através das entidades que, através dela, se pronunciavam. À época, ele estava diante das preocupações materiais da época, as preocupações da condução do trabalho, a condução dos esforços, as tratativas com os companheiros para a caminhada na distribuição da mensagem doutrinária. Então, em um dia que ele estava com suas próprias finanças, né, e pensando como desenvolver o esforço no trabalho, na continuidade desse esforço de levar a doutrina aos corações. O presidente da federação finalizou o discurso ressaltando a importância do espiritismo para as pessoas. A doutrina dos espíritos nos apresenta que nós somos os repetentes das outras existências. A continuidade e o momento ao momento é o momento ideal para as nossas modificações, nossas reformas, nosso crescimento. As crenças, elas fazem parte do processo de angariar recursos interiores para as nossas continuidades. Ser fundamental que, independente das vertentes várias, mas que as nossas ações se coloquem na direção do bem sempre. E que Deus é Pai de misericórdia e não despreza filho algum. Consequentemente, que Jesus abençoe a todos nós. Que Jesus nos ampare, nos fortifique, nos encoraje
para que as nossas ações sejam sempre coerentes com os ensinamentos que nos são recebidos, que nos são ministrados misericordiamente, por aquele que é o governador do nosso planeta, Jesus de Nazaré. Deixamos, pois, para todos o abraço fraterno e amigo da Federação Espírita Pernambucana. Muita paz para todos. A solenidade foi presidida por Vicente André Gomes. Ele lembrou que estudou com Edson Queiroz, conhecido por incorporar o Dr. Fritz e fazer cirurgias mediúnicas. No 6º ano de medicina, eu estudei com Edson Queiroz. E relatei a ele esse episódio. E Edson disse a mim que eu precisava ir na Federação Espírita para que eu pudesse dar este depoimento. E eu brincando com ele, ninguém vai acreditar, rapaz. Por que as pessoas vão acreditar? Não, você vai. E um certo dia, posterior, eu recebi um telefone de Edson Queiroz. Na minha casa, nessa época, não existia celular, me chamando para que eu fosse na Federação Espírita. Por quê? Porque existia um paciente meu que tinha um nódulo de mama e que ele gostaria que eu participasse com ele da retirada desse nódulo. É difícil a gente negar, e a paciente foi no meu consultório pedindo por tudo que estava marcado. Num dia em que havia uma data, que havia o encontro desse tipo de cirurgia, e eu fui, mas confesso, fui me escondendo. E fiquei numa sala, era um salão amplo, que ainda deve ser hoje, e eu fiquei por trás de uma coluna, somente assistindo. E lá para as tantas, sem ninguém dizer, o Edson Queiroz se dirige para a coluna, saia de trás desta coluna e venha para cá, seu Vicente. E eu fui. Nunca vi isso em medicina. Nunca assisti isso em medicina. Ele cortou a mama, sem nenhuma asepsia médica, colocou os dedos e retirou o nódulo totalmente. E depois me entregou o nódulo. Eu peguei o nódulo e eu nem gosto de falar, que me emociona. Ele me entregou e eu levei para Dr. Adonis. E tratava-se de um carcinoma infiltrante, ou seja, um câncer infiltrante. Ele fez algo mais grosseiro, o Edson Queiroz. Cuspiu dentro da cirurgia e disse, porque eu fiquei espantado, eu como médico, e ele disse que aquilo ali era asepsia. Encerra a sessão na tarde de hoje. Era o testemunho que eu gostaria de dar numa sessão tão maravilhosa como essa. Continuo católico. Participo. Agora esse episódio eu assisti.
tenho dito. Muito obrigado. E a gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse o nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até a próxima!